Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do CEND. Esse é um evento bastante importante. Queria parabenizar também todos os organizadores. Acho que a gente, como palestrante aqui, no meu caso, eu vim de São Paulo e a gente foi super bem tratado, então queria agradecer aí a organização, super organizada essa equipe. Parabenizar também a iniciativa, a Federal aqui de Santa Maria também, né? Por tomar essas iniciativas e apoiar esse tipo de iniciativa. Eu creio que o Rio Grande do Sul também que está apoiando e patrocinando esse evento. É muito importante a gente falar sobre proteção passiva e ativa também, obviamente, né? Porque elas se complementam. Então não existe hoje uma medida de prevenção, uma medida de segurança contra incêndio que seja mais importante que a outra. Todas as medidas de segurança e prevenção contra incêndio, elas são importantes. São importantes para o quê? Para a gente resguardar a vida, né? Como princípio, e para a gente também garantir que essas edificações estejam seguras para o uso dos seus usuários. Então, hoje, o que a gente vai debater? Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque o nosso tempo é curto. Eu tenho muitos slides para compartilhar com vocês. Espero que vocês consigam sair daqui com um pouco mais de conhecimento nessa área. Mas a gente tem uma agenda onde a gente vai falar de CEMAR, controle de materiais de acabamento e revestimento, tudo que vai no piso, parede, forro e cobertura de uma edificação. Santa Maria teve o caso da Boate Kiss, né, onde um dos fatores também que contribuiu para a quantidade de fatalidades, né, nessa tragédia da Boate Kiss foi a questão do forro combustível, que era um forro que, além de propagar bastante chamas, também emitia bastante quantidade de fumaça, né, que foi o principal causador das fatalidades. Então a gente vai debater um pouco sobre isso. Eu saúdo também os pais, né, do pessoal da Associação das Vítimas da Tragédia aqui de Santa Maria. A gente teve a oportunidade de estar lá hoje também, então mandando boas vibrações aí para todos os familiares. E segundo na agenda, a gente vai falar sobre compartimentação de ambientes. Quais são as tecnologias, quais são as soluções que são possíveis serem utilizadas dentro dessas situações, né? O nosso querido professor Valdir comentou algumas das soluções, mas existem diversas. É importante a gente entender um pouco mais sobre cada tipo de solução. E por fim, falar sobre certificação, que é para onde a gente espera que o Brasil caminhe, né? Falar um pouco sobre o futuro. E a gente espera realmente que certificação possa ser uma das grandes soluções. Falar rapidamente da Associação Brasileira de Proteção Passiva contra Incêndios. A gente está situado na Avenida Nações Unidas, né, nesse edifício. Possui a VCB, tem o auto de vistoria, foi uma das nossas preocupações. Possui sistemas de proteção ativa, sistemas de proteção passiva. A gente é uma associação fundada em setembro de 2017, a gente é muito novo ainda. Só que apesar de a gente ser novo, da gente ter menos do que 6 meses aí de formação, a gente já tem mais de 36 associados. Grandes empresas, né, que foram mapeadas. A gente tem 250 empresas do setor de atuação de produção passiva que foram mapeadas, todas elas foram convidadas. A nossa preocupação é em ser ampla e democrática. A gente quer que todo mundo entre na associação, porque sempre alguém tem algo a contribuir, sempre alguém também tem algo a aprender. A gente não tem fins lucrativos, a gente é orientado a elevar o nível técnico da prevenção utilizando-se a proteção passiva, e a gente é aberto a várias categorias. Então aqui estão algumas aqui é a diretoria executiva, que é formada por mim, Roberto Ramos, que está aqui presente conosco, que é o nosso vice-presidente, e o Paulo Pena, que é diretor financeiro da área de tesouraria. Aqui são algumas das classes, né, de associados. A gente é formado por membros como seguradoras, laboratórios, certificadoras, fabricantes, distribuidores, construtoras, instaladores, projetistas, instituições de ensino. Isso é aberto a estudantes também, tem um valor muito acessível. Então qualquer um dos alunos, né, que tiver interesse em participar da associação, além de você poder participar dos comitês técnicos, você vai ter a possibilidade de acessar bastante conhecimento, que é uma das nossas grandes, um dos nossos grandes objetivos é gerar, produzir conhecimento e divulgar esse tipo de conhecimento. Aqui
Aqui é o site da BPP, ele ainda está em fase inicial, então para quem acessar o nosso site vai poder encontrar um pouco mais de informações a respeito de proteção passiva, ele está em constante atualização também. E aqui são as principais empresas que estão associadas, então a gente vê alguns casos como o ITT Performance, né, que é um dos nossos associados. A gente tem apoio também do próprio IPT, a gente tem uma série de empresas multinacionais do segmento de proteção passiva. A gente tem hoje já 3 corpos de bombeiros associados, eles não têm poder de voto, né, para não controlar obviamente a associação, mas eles têm a possibilidade de participar dos comitês técnicos e melhorar o quê? A regulamentação em cima de proteção passiva. Então essa é a nossa ideia de envolver eles, é ser um agente de fomento nesse sentido. Alguns dos nossos membros honorários, então a gente tem o pessoal do IPT, a gente tem a Rosário do GSI, o Coronel Silvio Bento, o Coronel Castro Armani, né, que são alguns dos nossos mentores aí para que essa associação vingue e dê certo. Aqui, como eu havia comentado, os comitês técnicos, a gente tem hoje formado 4 comitês técnicos, que é o de selagem porta-fogo, compartimentação de ambientes, segurança das estruturas e SEMAR, que é controle de materiais de acabamento e revestimento. E a nossa ideia é o quê? A gente produzir e formar novos comitês, porque dentro de produção passiva você tem outras subcategorias, então toda a parte de sinalização e saída de emergência não deixa de ser uma produção passiva, né? É algo projetado e dimensionado. Portas porta-fogo e acessórios também é uma medida de produção passiva para compartimentação de ambientes. Então, são segmentos que merecem uma maior atenção e podem se tornar comitês técnicos dentro da BPP. Aqui tem os contatos, né, da BPP. E agora a gente começa com a parte de controle de materiais de acabamento e revestimento. Aqui já foi falado pela professora Ângela, o professor Luiz Carlos também já falou algumas questões, né, sobre o controle de materiais de acabamento e revestimento, mas eu gosto sempre de reforçar a questão do flashover. Todo mundo conhece a curva padrão de incêndio e ela tem 4 fases muito distintas, mas na fase de flashover, que é mais ou menos entre 350 e 400 graus Celsius, a gente está falando do momento do incêndio generalizado, na hora que os gases quentes produzidos dentro de um compartimento, eles se elevam a um ponto que, independente se os materiais lá no fundo da sala não estiverem em contato com as chamas diretas daqui, vai se criar o quê? Uma autoignição dos materiais combustíveis no fundo dessa sala. Eles não precisam estar em contato, né, com as chamas produzidas aqui, mas os gases quentes, né, no fim da sala, imagina um forno, você coloca uma folha de papel e ele é aquecido a 350 a 400 graus. O que vai acontecer com essa folha de papel? Mesmo não estando em contato com as chamas diretas, ele vai se auto-inflamar, né? Então, esse é o momento mais crítico. Os especialistas dizem que isso é algo em torno de 6, 7 minutos, né? Só que a gente tem um vídeo que inclusive da UL, né, foi feito num laboratório da UL, que demonstra 2 salas. O Legacy Room é a sala da vovó, vou chamar assim, que é aquela sala onde os móveis eram de materiais de fibras naturais, então você tinha a estrutura toda em madeira, você tinha o enchimento com algodão, você tinha um tecido, né, em fibras naturais, o carpete também era de palha, a cortina era de seda, você tinha o abajur que era feito de madeira, enquanto do outro lado a gente tem o Modern Room, que é a sala moderna, a sala de hoje em dia. Esse ensaio foi conduzido em 2009, então eles utilizaram materiais normalmente o que? Plásticos, né? E plástico é o que? É derivado do petróleo. Então quando a gente fala que você tem uma sala moderna com um carpete em polipropileno, você tem um estofado, um móvel estofado com espuma de poliuretano, com um tecido de poliéster, né, com uma cortina em tecido sintético também. Praticamente a gente está falando que aqui a gente tem uma grande quantidade de quê? De material combustível, de combustível que é um material que, além de propagar bastante as chamas, ela libera o quê? Muita energia, libera muita fumaça. A gente já viu uma fumaça extremamente escura aqui. E o que eu quero reforçar
é que, como os especialistas falavam em 6 a 7 minutos para o tempo de flashover, infelizmente esse tempo, né, dentro desse ensaio foi descoberto que não são esses 5, 6, 7 minutos, que já é um tempo curto. Imagina você ir tomar um banho, né, e você esquecer uma panela ligada no fogão e de repente aquilo lá começar a gerar um incêndio. Depois de 5, 6 minutos que você volta, né, um banho rápido inclusive, você vai se deparar com um cenário de flashover. A gente vai conhecer um pouco melhor aqui o que é um cenário de flashover. Mas nesse caso eu não estou falando nem de um banho rápido, eu estou falando de você escovar os dentes, né? Então quem consegue escovar o dente aí em 2, 3 minutos? É mais ou menos esse o tempo que a gente vai experimentar, que a gente vai conhecer, e aqui a gente já começa a verificar a quantidade de chamas, de fumaças e de gases quentes que começam a se acumular dentro desse quarto. Quando eu falo de gases quentes, a gente vai começar a reparar novamente no efeito do flashover. Esses gases quentes aqui, eles estão a 400, 500, 600 graus, e cada vez mais elevando essa temperatura. Vai dar um determinado momento onde a temperatura, onde os móveis aqui estão, eles vão chegar a mais ou menos 350 a 400 graus. Esse momento é um momento crucial. Por quê? Porque se vocês vão perceber que aos 3 minutos e 40 segundos, esse carpete aqui de material sintético, ele vai se auto-inflamar. Então você vai começar a reparar daqui a pouco que aqui começa a sair fumaça. A quantidade de fumaça denota que ele já está entrando num momento de auto-inflamação. E aqui, aos 3 minutos e 40 segundos, a gente tem o flashover acontecendo, o incêndio generalizado. Então esse é o momento mais crítico, onde a gente consegue ver o carpete propagando chamas automaticamente, né, sem a necessidade de estar encostado diretamente com alguma fonte de ignição. E esse é o cenário depois de 3 minutos e 50 segundos escovando seus dentes e voltando para uma cozinha. Os incêndios de hoje em dia são diferentes dos incêndios de antigamente, tá? Então é isso que esse vídeo ele ilustra. A sala da vovó, depois de 15, 20 minutos, que aconteceu esse incêndio generalizado. Por quê? A quantidade de energia radiante liberada por esses materiais, ela é muito menor. Reparem que a câmera movimentou a câmera justamente por quê? Porque o calor era tão grande que radiava que ele teve que afastar a câmera por questão de segurança para não derreter a lente dessa câmera. Então, se a gente fala de uma situação de incêndio dessas, e a gente exemplifica isso na vida real, existe o caso do Museu da Língua Portuguesa, que todos acompanharam no Brasil, né? Uma perda de um acervo público, e que gerou um grande incêndio próximo à estação Luz, né, de metrô, uma estação de trem também. E esse museu aqui tem um vídeo muito interessante da área interna, onde a gente consegue observar como ele era repleto de materiais, combustíveis, piso, madeira e forro eram de madeira, além da exposição ter bastante quantidade de madeira. Reparem aqui, ó, 14 horas e 52 segundos. Começa-se o quê? As primeiras gotículas flamejantes. 14 minutos e 53 segundos, 2 minutos depois, você tem um ambiente quase em flashover já. Então, 2 minutos depois, né, não deu tempo nem do brigadista conseguir acoplar a mangueira para combater esse incêndio. Aqui um outro caso, país de primeiro mundo, na França. Em 2016, esse bar, o Cuba Livre, estava tendo um aniversário, umas 40 pessoas mais ou menos estavam participando, né, dessa festa de aniversário. A vela do bolo caiu em cima de um tecido de TNT, começou a propagar chamas, o pessoal foi abanar para tentar apagar as chamas, alimentou com mais oxigênio, esse fogo cresceu, atingiu o quê? Um forro de espuma de poliuretano, muito similar ao Botkiss. Resultado: 13 mortos, 6 feridos. 2016, hein, pessoal? A gente está falando de um acontecimento recente, né? Como é que um bar de menos de 100 metros quadrados, a nossa legislação aqui em Rio Grande do Sul fala menos de 200 metros quadrados, né? Que você tem um sistema eletrônico, você não precisa de uma fiscalização.
Recentemente em São Paulo, a IT-10 do Corpo de Bombeiros, que trata dessa SEMAR, estipulou que estabelecimentos com menos de 750 metros quadrados em algumas situações não precisam atender a SEMAR. Então, a escolinha, por exemplo, da minha filha de 1 ano, né, que tem mais ou menos uns 500 metros quadrados, abriga umas 30, 40 crianças, ela pode instalar espuma de poliuretano igual da Boate Kiss e ela não vai estar cometendo nenhum crime. É isso que está dizendo a legislação hoje, né, na questão da Instrução Técnica 10. É muito perigoso isso, né? Ela aborda, sim, para alguns locais de reunião de público abaixo de 750 metros quadrados precisa, mas como é que a gente garante que esse tipo de coisa não aconteça, né? Então aqui, essas tabelas vocês estão cansados de olhar, então eu não vou me alongar muito, mas vocês ficam vendo essas classificações 1, 2A, 3A, 4A e vocês não entendem exatamente o que é esse 1, que escala de parâmetro a gente está falando, né? Então eu trouxe alguns exemplos aqui, a madeira, o professor Rogério ele já fez alguns testes, né, alguns ensaios, então já tem algumas classificações, mas basicamente uma madeira tratada com retardante, que atinge classe 2A, que é propagação de chamas e emissão de fumaça, e a madeira que não tem um tratamento, uma madeira comum, nesse caso aqui era uma madeira compensada, né, então ela tem resina, por isso que ela deu uma classificação 4B, propaga mais chamas, emite mais fumaça. Um outro exemplo, um tecido onde você não tem nenhum tratamento, você atinge um classe 3B, né, ele emite fumaça e ele tem uma propagação considerável. Já um tecido, o mesmo tecido tratado com retardante, ele consegue atingir uma classificação 2A. Isso é para a gente ter um parâmetro. Forro de PVC, que é muito empregado aqui no Brasil, com classe 2A. Isso aqui é mais ou menos o material com supressor de fumaça, como ele reagiria. Você vê que tem uma produção menor de fumaça. Apesar do forro de PVC normalmente propagar pouco chamas, ela emite muita fumaça. Então, nesse mesmo ensaio, veja a quantidade de fumaça que ela emite, né? E ela normalmente é reprovada para uso interno. Então, por isso que é difícil você encontrar um forro de PVC que tenha a classificação classe 2A. Mas isso tem que ser observado, senão produz muita fumaça. E aqui, para ilustrar um caso de fachada, porque fachada também é SEMAR, é controle de materiais de acabamento e revestimento, apesar de estar na área externa, também deve ser considerado. Ele não pode passar de classe 2B. Então ele pode emitir bastante fumaça porque está na área externa, só que ele pode propagar pouco chamas, senão você quebra o quê? A compartimentação vertical, né? As coisas estão correlacionadas. Se a gente fala de SEMAR, que é o revestimento, isso pode afetar o quê? Uma compartimentação. Então nesse caso é um revestimento de fachada com uso de lã de rocha, e nesse caso é uma fachada muito parecida com a CM que aconteceu em Londres, a gente vai tratar um pouco mais à frente, que utiliza poliisocianurato no seu enchimento como isolante térmico ou polietileno expandido. Então é um material extremamente inflamável. Você vê a diferença, né, numa fachada de 10 metros de altura, que é um ensaio em escala maior, onde você vê uma grande discrepância, e aquele peitoril de 1,20 m não resolveria nunca aquela compartimentação. Então, novamente para ilustrar, sempre que você está numa classificação classe 2A, que é um índice de propagação menor ou igual a 25 e densidade ótica menor ou igual a 450, você está com material que pode ser aplicado em praticamente todas as situações. Aqui alguns exemplos, né, do que se faz de tratamento de SEMAR. Então, madeira, você tem uso de tinta intumescente, verniz retardante ou uma solução retardante aquosa. Então, para uma madeira você tem 3 tipos de tratamento diferentes, depende do estado que a madeira está. Tecido e carpete também é uma solução retardante normalmente. Fibra natural e lonas, você tem determinados sistemas que podem fazer o tratamento de fibras naturais e lonas. Fibra de vidro celulósica, forro de PVC, também existem soluções que você consegue fazer esse tratamento retardante.
E aqui, logo depois da Botkiss, né, foi desenvolvido uma solução para espumas, que é feito por tratamento com a tinta intumescente, onde você consegue obter uma ótima classificação, que é a classificação 2A, que é permitido utilizar em fogos de ambientes fechados. Tá? Existe uma pintura também intumescente que pode ser utilizada para portas corta-fogo, não com o objetivo de aumentar o tempo de resistência ao fogo, mas sim com o objetivo de o quê? Fazer a manutenção dessa porta corta-fogo. Então ela é aplicada e ela tende ao quê? A evitar aquele revestimento espesso de várias tintas e camadas de uma pintura à base de solvente, que pode o quê? Virar um revestimento que propaga chamas, né, e que emite muita fumaça. A última coisa que a gente quer é uma porta corta-fogo pegando fogo. Né? Então aquelas portas que têm 10, 15, 20 anos de manutenção e acumula lá 2, 3 milímetros de tinta comum, pode receber um tratamento de uma pintura intumescente. Aqui alguns exemplos, né, de tratamento de retardantes aplicados em carpetes. Tem que se fazer uma aplicação, a ideia é que não se altere muito, né, a estética desses materiais. Então, alguns outros exemplos, quando se faz o tratamento de madeira, você faz toda a preparação de superfície, utiliza instrumentos para se medir a umidade, atingir a estética e a performance esperada do produto. Aqui uma aplicação mais profissional, tá? Utilizando equipamento airless, onde você consegue dar maior produtividade. Esses são outros exemplos, né, de proteção, então desde tecidos, adornos, exposições que pedem para fazer esse tipo de tratamento, é uma coisa muito importante. É um processo simples, tá? E quem daqui conhece esse edifício? Levanta a mão. Talvez vocês conheçam este, né? Era exatamente esse edifício, o de Grenfell, que pegou fogo no Reino Unido em 2017, vitimou 80 pessoas, e obviamente lá também era uma arapuca, era igual ao Botkiss, porque era uma sucessão de múltiplos erros. A escada não era enclausurada nessa edificação, era um projeto de retrofit que eles queriam deixar a fachada mais elegante, queriam dar um conforto térmico maior. Então, em épocas de inverno, países europeus eles sofrem muito com a questão do inverno, né, do frio. Então, eles aplicaram o quê? O ACM. E esse ACM é um material que queima. E aí você naturalmente quebra o quê? A compartimentação vertical, porque ele se espalhou pelo edifício inteiro. Então, depois de 15 minutos do início desse incêndio, que aconteceu no quarto pavimento por conta de uma geladeira que começou a causar esse incêndio, basicamente você tem a propagação dela para mais ou menos 15 a 20 apartamentos. Em 20 minutos, 15 a 20 apartamentos estavam em chamas depois de 20 minutos de incêndio. Então, você tem praticamente o edifício inteiro em chamas, né? E tudo por conta do quê? Do material de revestimento de fachada. Esse material de revestimento de fachada se chama ACM, que é Aluminium Composite Material. O que é o Aluminium Composite Material? Ele é composto por uma camada onde você tem 3 milímetros de uma chapa de alumínio, que pode ser pigmentada, pode receber a cor desejada. Atrás dele você tem um material de revestimento térmico, que no caso é um polietileno, mas pode ser utilizado o poliisocianurato também, que é um material combustível mais ou menos 10 centímetros desse material. Em seguida ele é fixado e ancorado às lajes, né, e à estrutura da edificação, para o quê? Para dar essa ancoragem de todo o sistema. É importante a gente ressaltar que esse material combustível que foi utilizado aqui, se a gente removesse esse material combustível, deixasse só o alumínio, que é um material incombustível, a estrutura de alumínio também incombustível, quantos de vocês acreditam que, assim, que o incêndio não se propagaria? Levanta a mão. Ótimo, é muito natural a gente pensar que qualquer material incombustível evita, né, que o incêndio se propague com maior rapidez, e que isso daqui instalado em toda a fachada dessa edificação não comprometeria a segurança dos seus usuários. Mas, infelizmente, vocês estão errados. Quem levantou a mão está errado por quê?
Porque mesmo sem o material combustível, você tem o que? O fluxo de ar. Esse fluxo de ar, ele, na hora que o incêndio atingir esse ambiente, ele vai servir como o quê? Uma chaminé. Ele vai levar todos os gases quentes, ele vai conduzir a fumaça, ele vai conduzir as chamas para atingir o próximo pavimento. E se você tem isso tudo instalado na sua fachada, você tem o quê? A quebra da compartimentação vertical. Se você não tivesse esse material combustível aqui, o mínimo que você deveria fazer é uma selagem corta-fogo para evitar que isso passe de um pavimento para o outro. Então é muito importante que se analise esse tipo de questão para que você não caia realmente num problema. Isso é proteção passiva, é realmente você conseguir analisar a questão onde um material de CEMAR, né, de controle de materiais de acabamento e revestimento, pode afetar a compartimentação de ambientes. Esse foi o resultado da edificação queimada. Foi um dos pavimentos, aqui não teve vítimas nesse apartamento, a polícia de Londres permitiu a divulgação das imagens. Aqui a gente já vê a laje abaulada, né, por conta das 4 ou 5 horas de incêndio que aconteceu nessa edificação. E o que foi feito em edificações que tinham praticamente o mesmo tipo de material, o mesmo tipo de revestimento? Foi feita uma evacuação de várias edificações em Londres. Em São Paulo a gente sabe que existem centenas também de edificações nessa situação. Esse é um outro exemplo, né, que eu acho que muitos de vocês já acompanharam, foi na virada do ano em Dubai. Essa edificação de 75 pavimentos, ela também tinha o ACM instalado em toda a sua fachada. O incêndio começou no restaurante, no pavimento, no 10º ou 15º pavimento. Os geradores pegaram fogo e aí isso começou a alastrar para toda a edificação. A grande sorte é que essa edificação ela já contava com muitos sistemas de prevenção e proteção contra incêndio. Então, escada enclausurada, tinha até sistema de sprinkler nessa edificação que evitou que o fogo adentrasse unidade por unidade e iniciassem-se vários incêndios em múltiplos pavimentos, que é o que aconteceu em Grenfell. A outra questão é que a edificação inteira tinha alarme de incêndio, a edificação inteira tinha as portas corta-fogo, então tudo isso impediu que uma tragédia acontecesse nessa edificação. Mas mesmo assim é assustador, né? Porque se tivessem pessoas desacordadas, pessoas debilitadas, como é que você consegue tirar o pessoal com tanta rapidez? E olha os outros incêndios que são causados por detritos flamejantes, você começa a notar alguns pontos de fumaça surgindo aqui embaixo, que é justamente o quê? De detritos que vão caindo e iniciam outros princípios de incêndios em outras edificações. Esse é o resultado no dia seguinte. Aqui algumas normas, né, que a gente trabalha, uma delas é a 16405, fala de móveis e sofás estofados. Então como é que você evita que a propagação de chamas aconteça? Esses móveis que a gente utiliza, essas cadeiras e poltronas também tem que ter esse tipo de tratamento. E agora falar um pouco de compartimentação. Bom, aqui a gente tem uma indústria que pegou fogo, era uma indústria de macarrão instantâneo. O incêndio começou às 5, 6 horas da manhã. Trabalham mais de 1000 pessoas, né, dentro dessa indústria. Por sorte eles ainda não haviam chegado todos, e aqui a gente vê claramente numa imagem aérea, né, que a gente vai acompanhar aqui, alguma falha em questão de compartimentação de ambientes. Então quando a gente vê um galpão separado do outro, não é natural que logo no princípio de incêndio esse incêndio passe de uma edificação para outra. Se isso acontece, houve o quê? A falha da compartimentação. Isso pode se dar por conta de uma má selagem dos dutos ou das passagens, de algum erro de projeto, ou de uso, por exemplo, de uma telha, aquelas telhas transparentes de policarbonato ou de material plástico, que ao receber detritos do outro incêndio, derrete e entram num outro compartimento, causando um novo princípio de incêndio.
Então, quando há falha de compartimentação, né, de uma planta junto com a outra, a gente tem que analisar muito bem e entender quais são as alternativas que existem para você fazer a adequada compartimentação de ambientes. E aqui a gente vai estudar um pouco mais de sistemas de tiras intumescentes que são utilizados em portas para dar uma vedação melhor. A intumescência ela expande em contato com o calor, a partir de 150 a 200 graus ela evita que o fogo, a fumaça e os gases quentes passem de um ambiente para o outro. Você tem sistemas de portas hoje em dia com a pintura intumescente que pode conferir até uma porta P30, P60 para edificações pré-existentes, onde você tem, você não tem uma escada enclausurada, mas você tem que garantir que as unidades autônomas tenham um sistema P30 ou P60. E pinturas para alvenaria e drywall que também conferem essa resistência ao fogo. Aqui é um ensaio, né, realizado no laboratório, onde uma porta de madeira, a pedido da seguradora, tinha que atender 60 minutos. Era uma unidade autônoma, eles tinham rota de fuga enclausurada, tinham tudo isso, portas corta-fogo, mas mesmo assim a seguradora exigia. Por quê? Se começa um incêndio, ele não quer que esse incêndio atinja a rota de fuga, que é um corredor normalmente com outros 30, 40 unidades autônomas, né? Aqui é um sistema que foi ensaiado no ITT, onde uma parede de alvenaria de 2 furos recebeu somente a pintura intumescente, e essa pintura intumescente ela conferiu 3 horas corta-fogo, tá? Um bloco simples. Sistemas mais avançados, como os das cortinas corta-fogo, os preços, né, o professor Valdir falou que são inacessíveis em alguns casos, mas tem melhorado bastante. Quanto mais se aumenta a demanda de produção passiva, melhores ficam os preços, mais concorrência entra, isso é saudável para o mercado, a gente recebe melhores produtos. Uma pessoa que vai importar um pallet, né, de um determinado produto, comparado com alguém que vai trazer 2, 3 containers, os preços são muito discrepantes. Então é importante a gente reforçar que quanto mais se usa a proteção passiva, mais barata ela fica. E quanto mais se investe também em pesquisa para desenvolver algo nacionalmente, mais pressiona também as empresas internacionais ou a entrarem, né, para a produção local ou a reduzirem os seus custos também. Aqui, sistemas de vidro corta-fogo com gel intumescente. Hoje você tem sistemas que atendem até 180 minutos de corta-fogo com um vidro. Obviamente não são vidros finos, né? Tem alguns vidros que chegam a 60 milímetros de espessura. E sistemas também com esse gel intumescente. Aqui é um caso de um vidro corta-fogo com uma porta, né? Um sistema ele foi atingido pelo fogo, não foi desse lado, tanto que a gente vê até esse adorno em palha que não pegou fogo, mas sim do outro lado. Então essa é a face que foi atingida pelo incêndio. Esse é um caso real na Europa, tá? E o vidro conseguiu segurar e evitar, garantir a compartimentação desse ambiente. Sistemas de selagem corta-fogo, né? O professor Valdir comentou bastante, mas aqui é importante a gente ressaltar que para cada tipo de penetração, para cada tipo de passagem, quer seja um sistema de busway elétrico, hidráulico ou de sistema, você tem que fazer a adequada selagem. E o que é uma adequada selagem? A gente vai ver um pouquinho mais na parte de certificação de produtos. Mas basicamente, toda a tubulação plástica, ela derrete em situação de incêndio. Então o que isso permite? Permite a passagem do fogo, dos gases quentes e da fumaça. E a gente quer evitar isso. Então você instala anéis intumescentes que intumescem em direção ao centro, evitando que em 1 a 2 minutos isso costuma ser selado, tá? Evitando que os gases quentes, a fumaça e as chamas passem para outro pavimento. Enquanto o tubo começa a derreter, a intumescência já começa a se expandir. Aqui a gente tem a selagem de cabos, também que é muito empregado em indústrias. O adequado uso de selantes corta-fogo para passagens com menor dimensão. Tem sistemas com silicone, sistemas normais. Esse aqui é um ensaio de um polar intumescente que passou por 3 horas e 30 de teste, e aqui você vê que ele conseguiu estrangular e evitar a passagem do fogo. Cablagens, novamente, tem as suas devidas certificações. E isso é muito importante, avisar sempre, deixar isso muito registrado em todos os projetos, né, que são feitos, de
colocar uma etiqueta de atenção, porque a pessoa da TV a cabo, a pessoa que vai fazer a passagem de uma nova cablagem, ela normalmente não se atenta à selagem porta-fogo. Ela tem que saber que aquele espaço é uma selagem porta-fogo. Então, deixar uma plaquinha falando que abrir, cortar, criar espaços, vãos, buracos, vai anular a resistência ao porta-fogo, a pessoa já vai parar e pensar duas vezes. Né? No mínimo, consultar alguém antes de fazer um furo e estragar a selagem do porta-fogo. E agora a questão da certificação. Né? Quando a gente fala de certificação, a legislação da IP 09 em São Paulo, que é muito similar, adotada aqui, ela fala o quê? No procedimento da NBR 6479 de 1992. Essa norma de ensaio, ela fala: foi entregue pelo cliente um corpo de prova composto por, segundo informações do cliente, foi feito isso, aquilo. Então, isso é tudo preparado por quem tem interesse em patrocinar e criar um laudo de ensaio em cima de uma norma. Tá? Isso é o que a gente tem hoje no Brasil. Tá? Quando a gente fala de certificação, ele é um processo, né, como a professora Ângela comentou ontem, ele é um processo muito mais complexo. Ele envolve o quê? Uma terceira parte, que é normalmente uma auditoria. Então é importante a gente falar em auditoria justamente porque todos os produtos que têm a certificação, além de fazer um teste de acordo com alguma norma, ele também passa o quê? Por um processo contínuo de garantia de qualidade e de certificação. Isso envolve o quê? Auditorias não agendadas, então a pessoa vai na fábrica ou ela compra no mercado aquele produto. Normalmente esse tipo de produto não é vendido no mercado, tá? Até porque você exige uma instalação adequada, uma qualificação na hora de se instalar. Então o processo de certificação ele é complexo, mas ele garante, ele assegura que os produtos vão conformar com aquele tempo de resistência ao fogo, com aquela qualidade. Existe um diretório da UEL que levanta uma série de sistemas de selagem porta-fogo. Eu vou pegar esse como exemplo para a gente falar de certificação. Dentro desse diretório, isso é público, tá? Isso está para todo mundo poder acessar. Você tem vários fabricantes e cada fabricante ele tem centenas, às vezes milhares, né, de certificações. Então, quando você acessa uma certificação dessas, aqui tem exemplo de 3 certificações, você entende o sistema inteiro. Ele tem desenho de 2 cortes. Então, você tem aqui o sistema onde é empregado para cada tipo de selagem porta-fogo, existe um sistema específico, tá? E ele detalha desde a espessura da laje, qual a densidade dessa laje, que é tudo que a gente vai ver daqui a pouco. A UEL, e assim como outras certificadoras, outros órgãos certificadores, eles falam Fire Resistant Assemblies and Products, os produtos, né, de resistência ao fogo e seus acessórios, eles são investigados pelo compliance da UEL. Então isso significa que existe um trabalho investigativo, né, de auditoria, para entender se isso está feito da forma adequada ou não. Só os produtos que têm a marca da UEL são considerados certificados. Então, quando a gente pega aquele sistema, um dos sistemas, a gente olha, essa laje ela tem que ter no mínimo 11,4 centímetros, ela tem que ter pelo menos 1.600 a 2.400 kg por metro cúbico, para você garantir a adequada selagem das 2 horas. Essa passagem de uma tubulação não metálica, que é uma tubulação plástica, ela pode ser circundada por fitas intumescentes. Ela vai especificar qual tipo de sistema de fita intumescente pode ser utilizado, lã de rocha e selante porta-fogo nesse caso. Então você tem um detalhamento muito rico para cada tipo de certificação e para cada sistema você tem materiais diferentes que podem ser empregados, tá? E o que a nossa legislação fala? Que o equipamento deve ser certificado por laboratório independente. A gente tem isso em várias áreas, várias IPs já mencionam isso, tá? Não se cobra isso integralmente de tudo ainda, mas qual que é a ideia? A Assembleia Legislativa, em janeiro de 2017, em São Paulo, ela publicou esse decreto, não foi assinado pelo governador na época, que era o Alckmin, justamente por conta de uma série de problemas que a gente até imagina que um governo do estado possa ter, né? Porque foi se levantado
o número de edificações, né, que o governo do estado tinha sem ADCB, e eram muitos, né, então talvez isso pudesse comprometer a própria estrutura do governo do estado. Não foi assinado naquela época, mas quem que ele fala? Ele fala, poderão ser aceitos produtos e serviços certificados com base em normas técnicas e organismos de avaliação de conformidade internacionalmente reconhecidos. Isso mostra um caminho para se exigir a certificação. Publicado isso, o Corpo de Bombeiros pode partir e começar a exigir certificação de produtos. Tanto é que existe até estipulação estipula-se até um número de multas que podem ser dadas, o fator multiplicador para edificações que não venham a cumprir com isso. Então, qual que é a ideia? Se a gente conseguir caminhar para a certificação, assim como hoje ocorre para as portas, que era compulsório no passado e hoje ele é voluntário, mas toda edificação, o bombeiro ele exige, né, o selo do Inmetro, ele exige o selo de certificação, com certeza a gente consegue o quê? Elevar o nível técnico do mercado. Então, se a gente começar a pensar em certificação, as edificações não somente vão estar mais seguras, como a gente vai abrir espaço para pensar em outras questões que tem que ter evolução também. E é basicamente isso que eu tinha para contribuir. Queria agradecer o tempo de vocês aí. Desculpa tomar um pouquinho do tempo da próxima palestra. Obrigado. Eu gostaria de convidar novamente para que virem ao palco o professor Rogério Capellan Antocheves de Lima e a nossa mediadora Larissa Kirchhoff, para juntamente com o Rogério Lin fazerem o encaminhamento do encerramento deste painel. O professor Valdir Pinhata e Silva, ele teve uma pequena indisposição de saúde, teve que retornar na UFEL, nada grave, mas ele infelizmente não pôde ficar para o encerramento deste painel. Então a nossa mediadora vai encaminhar o encerramento, depois eu tenho alguns avisos importantes para passar. Agradecemos então as brilhantes palestras aqui hoje, ministradas pelo professor Rogério, pelo professor Valdir, que infelizmente teve que se ausentar por problemas de saúde, né? E ao Rogério Lin, que fez o fechamento, né, do painel de comportamento estrutural em situação de incêndio. Vocês percebam, acho que dá para a gente perceber nesses 2 dias de evento, né, que a área de segurança contra incêndio é uma área bem abrangente, bem grande, né, não se tratando só de estrutura, mas de materiais, certificação, proteção passiva e ativa e assim por diante, né. As perguntas que foram encaminhadas em função do nosso tempo que está bem curto serão encaminhadas diretamente aos palestrantes e eles responderão a vocês, né, por e-mail, tá? E se alguém tiver alguma dúvida com relação à palestra do professor Valdir, ele pediu que também encaminhasse e-mail para ele, que ele responderá prontamente, certo? Então agradeço a presença de todos e passamos, né, para um breve intervalo e depois já iniciamos o painel 13, né? Estamos um pouquinho atrasados. Muito obrigada. Mais uma vez, nossos agradecimentos aos nossos panelistas, Rogério Capellan Antocheves de Lima e a Rogério Lin, e também a Larissa Kirchhoff por sua participação como mediadora. Nós lembramos a todos que o painel de encerramento do nosso evento tratará do tema O Futuro da Segurança contra Incêndio, com a participação de Carlos Costa Rodrigues e Walter Negrisolo. Nós teremos ao final do nosso painel um coquetel de encerramento e networking, e agora faremos uma rápida parada de 10 minutos para o café. Eu peço a todos que voltem no horário em 10 minutos para cá para nós darmos sequência aos nossos trabalhos.